Gary Ridgway. Gary teve uma infância bem complicada. Além de seus pais brigarem bastante, seu pai sempre se relacionava com prostitutas. E sua mãe era muito controladora. Até os 13 anos, Gary urinava na cama e sua mãe fazia questão dela mesma limpar as genitálias dele. Segundo o próprio Gary, ele tinha sentimentos conflitantes pela sua mãe, pois sentia atração sexual por ela e também sentia vontade de matá-la. Aos 16 anos, Gary esfaqueou um garoto em uma floresta. O garoto ficou bem e ele nunca foi preso pelo crime. Ele se alistou na marinha e, assim como seu pai, sempre tinha relações com prostitutas. Gary não usava preservativo e acabou contraindo algumas doenças, o que fez com que ele criasse um certo ódio pelas prostitutas. Segundo suas próprias ex-esposas, Gary era um maníaco por sexo e queria o tempo todo. Em 1982, ele fez sua primeira vítima, chamada Wendy Caulfield, uma prostituta de apenas 16 anos. Em apenas 2 anos, Gary Ridgway assassinou pelo menos 49 mulheres. A grande maioria eram prostitutas ou garotas que haviam fugido de casa. Elas também eram bem jovens, entre 14 e 20 anos. O que ele fazia era oferecer uma carona, ou se fosse prostituta, ele contratava seus serviços. A vítima era estuprada no próprio carro dele ou em alguma área remota. E em seguida ele a estrangulava com as próprias mãos. Enquanto elas se debatiam para se defender, elas acabavam machucando. Então, para evitar suspeitas e ficar cheias de machucados, ele começou a estrangulá-las com uma corda. Ele também costumava praticar necrofilia. A maioria das vítimas foram encontradas ao longo de Green River, próximo a Seattle. Algumas delas eram encontradas na margem do rio e outras na própria água, o que dificultava a obtenção de evidências, pois a água lavava o cadáver. Depois de um tempo, ele voltava ao local dos corpos para ter relações com o cadáver. Além de que, boa parte dos corpos só foram encontrados uma década depois da morte, quando estavam só os ossos. Curiosamente, após casar pela terceira vez, Gary fez mais 3 vítimas antes de parar de matar. Inclusive, a polícia americana falhou muito nesse caso. No mesmo ano em que Gary começou a matar e muitos corpos eram encontrados, foi criada a Operação Green River Killer. O namorado de Mary, uma prostituta que estava desaparecida, foi à polícia pois sabia que Gary havia sido o último cliente dela. Isso poucos meses depois que ele começou a matar. A polícia colheu o DNA dele, mas sempre que comparavam com o que achavam em alguma vítima, o resultado dava inconclusivo. A polícia nunca achava provas contra ele e demorou 14 anos até ele ser preso. Até que o estudo do DNA se desenvolveu o suficiente para comprovar que ele realmente era o culpado. Gary só foi preso em 2001, aos 52 anos. Para fugir da pena de morte, ele confessou 48 homicídios e virou o maior serial killer confesso dos Estados Unidos. Mais tarde, mais um corpo foi achado, somando 49 vítimas. No entanto, a polícia acredita que ele tenha feito pelo menos 70 vítimas. Gary foi condenado a 49 prisões perpétuas e permanece preso até hoje.